Shalom, meus amigos, um novo dia na Terra Santa de Israel, e eu quero seguir estudando com vocês a porção semanal da Torá intitulada Bamidbar, no deserto. Existem muitas razões para que a Torá tenha sido entregue ao povo judeu no deserto. Como todos nós sabemos, ela foi entregue no Monte Sinai. E há um Midrash que nos ensina que a Torá é sobretudo Hefker, ou seja, ela não tem um dono. E o que isso significa? Nossos sábios nos ensinam que todos nós devemos ser humildes para aprendermos com todos. E ao mesmo tempo, nós devemos estar sempre disponíveis para ensinar também a todos. Pois o conhecimento da Torá jamais será do acesso daquele que se comporta de forma vaidosa. Hashem não dá como presente àqueles que estudam a Torá o conhecimento da mensagem divina para aqueles que se comportam como orgulhosos, como presunçosos, porque esses sempre presumem, naturalmente, que não tem nada a aprender com os outros. E da mesma forma, eles nunca se colocam à disposição de ensinar aqueles que eles consideram estarem no nível abaixo dele. Eles só querem aprender, porque são vaidosos, com os grandes sábios do nosso povo, com Gadol Adol, com Tzadik Gadol, com aqueles que são eminentemente os grandes gigantes espirituais do nosso povo. Isso acontece justamente porque a vaidade é um comportamento desastroso na vida de todos nós. E a Torá sagrada de Hashem, ela não é propriedade. Ela não é propriedade de um judeu e ela não é propriedade de um grupo de judeus. Ela pertence a toda a comunidade de Israel e também pertence àqueles que não são judeus, nos mandamentos que eles devem cumprir, aqueles mandamentos que o Eterno pede ao gentio. Portanto, é preciso estar sempre disposto a aprender com todos, porque é essa conduta onde reside a humildade necessária para poder ter acesso ao conhecimento da Torá. Na verdade, a humildade é uma condição sine qua non, fundamental, portanto necessária, justamente para aquele que quer adquirir o conhecimento da Torá. Aliás, o Monte Sinai não foi escolhido no imenso deserto que separava o Egito da terra de Israel. O Monte Sinai não foi escolhido por acaso. Né? Um outro Midrash, assim como o Talmud nos contam, da disputa entre as montanhas, para ver qual delas receberia a primazia, para ser o local onde Hashem entregaria a Torá Sagrada ao nosso povo. E Hashem escolheu o Monte Sinai justamente porque ele era a menor das montanhas, e não porque ela era maior, indicando claramente o significado de humildade. Mas em que consiste a humildade? Se nós reconhecemos que essa é uma virtude fundamental para todos aqueles que querem conhecer verdadeiramente a mensagem divina, em que consiste a humildade? Muitas pessoas confundem e acham que ser humilde é não levantar a voz, que ser humilde é não ser assertivo nas suas opiniões, afirmando com firmeza as suas posições. Portanto, muitos acham que humildade é aquela relutância dos que não têm opinião própria, dos que têm medo de expressar a sua opinião. Da mesma forma, humildade não tem nada a ver com aqueles que se encolhem os seus ombros e têm uma estima muito rebaixada. De modo algum, Moshe Rabbeinu, que foi o mais humilde dos servidores de Hashem, ele confrontou o faraó. Todos nós sabemos, a narrativa da Torá não deixa dúvida a esse respeito. Ele conduziu o nosso povo na luta contra Amaleque, ele lutou contra os amalequitas, e ele também se levantou quando foi necessário para punir o nosso povo. Portanto, a humildade não está nessas características que desqualificam o indivíduo, ao contrário. É preciso ter firmeza nas suas convicções, a certeza sempre de fazer a coisa certa. Humildade é, sobretudo, saber aonde está o nosso lugar no mundo. Vejam, eu sou Bnei Israel, mas eu não sei qual é a minha tribo. Só a revelação messiânica, só a chegada do Mashiach vai poder trazer a cada judeu a certeza de que tribo ele pertence. Mas é muito provável que eu não sou um levita. É muito provável que eu não pertenço aos Kohanim, mas eu gostaria de ser o Kohen Gadol. Que estudante de Torá não gostaria de ter o privilégio de ser o único homem a entrar no Kodesh HaKodashim e segurar as tábuas da lei? Todos nós que estudamos a Torá secretamente guardamos esse desejo, mas eu sou feliz por poder realizar pelo meu povo, e também pela humanidade, aquela missão ao qual eu fui incumbido. E nessa Parashá Bamidbar, a Torá descreve
justamente o arranjo que Hashem estabeleceu para as 12 tribos de Israel, a função de cada tribo, a posição que ela deveria estar no interior do acampamento de Israel, os deveres de cada judeu e também das diferentes tribos. Nós sabemos que quem montava e desmontava o Mishkan, que era o tabernáculo móvel do nosso povo durante 40 anos no deserto, eram os levitas, e no interior dos levitas, né, os descendentes dos filhos de Levi, que eram 3, tinham cada um deles um grupo de funções. A Torá descreve detalhadamente a função de cada judeu e a posição dele no acampamento de Israel. Mas quando Hashem disse isso a Moshe, Moshe ficou um pouco preocupado, porque ele imaginou que pudesse haver um conflito entre as tribos de Israel, porque aquele que ia na direção oriental poderia querer estar na posição ocidental, o que ia no norte poderia querer ir no sul, e assim poderia se estabelecer um conflito no nosso povo. Mas Hashem disse a Moshe que se acalmasse, que se tranquilizasse. Por quê? Porque o critério escolhido por Akadosh Baruch Hu para definir a posição das tribos no acampamento, né, na Mahané de Israel, foi o mesmo que os 12 irmãos ocuparam quando seguraram o caixão de seu pai Yaakov Avinu. A posição de cada um deles, por ocasião do enterro de Yaakov Avinu, foi justamente a mesma posição, a mesma organização que Hashem escolheu para dividir as tribos de Israel em volta do Mishkan, em volta daquilo que era mais sagrado para o nosso povo, que era a Arca da Aliança. Cada tribo conhecia o seu lugar e por isso houve paz, porque eles reconheciam que aquela posição que havia sido escolhida por Hashem era a posição mais apropriada. Eu já disse em outros shiurim para vocês, ninguém nasce na família errada, ninguém nasce no país errado. É óbvio que todos nós podemos e devemos evoluir, buscar novos projetos, avançar na nossa vida, mas é importante entender que nós temos uma missão no mundo, e uma vez reconhecida essa missão, abraçá-la. Nem todo mundo pode assumir a posição de atacante no time, mas é óbvio, nós como brasileiros sabemos muito bem que tão importante quanto ter um ataque veloz, é preciso ter uma defesa segura. Da mesma forma ocorre quando nós nos aproximamos de Deus. Nós nos aproximamos na medida em que nos espiritualizamos, que nós estamos cada vez mais o quê? Em conexão com o Criador. E o que acontece com a pessoa que se espiritualiza? O que acontece com aquela pessoa que cumpre as mitzvot e vai se aproximando cada vez mais de Hashem? Ela vai percebendo a sua condição efêmera, efêmera da sua existência, e a humildade vai tomando lugar na vida dela. Por quê? Porque ela sabe que é vulnerável, porque ela conhece as suas limitações, porque ela sabe que é mortal. E a imortalidade, a eternidade só pertence a um único ser, que é o Criador de todos os mundos. Nós, seres humanos, somos, necessariamente efêmeros. E Moshe Rabbeinu, que era justamente o mais humilde de todos os homens, foi declarado dessa forma. Por quê? Porque quando ele estava diante de Deus, e Moshe estava sempre diante de Deus, ele conhecia o seu lugar, ele conhecia o seu papel, e ele cumpriu a sua missão de uma forma linda, na liderança do nosso povo. Qualquer outra conduta diferente da humildade nos afasta do Criador, cria entre nós um abismo, e o que leva ao estabelecimento desse abismo é justamente a arrogância. Porque o indivíduo que é arrogante, ele é sobretudo o quê? Um idólatra. Porque o arrogante não reconhece a presença divina no mundo, o arrogante não reconhece que Hashem é que orquestra o espetáculo da vida. Então o arrogante, o presunçoso, o vaidoso, ele faz o quê? Com que a presença divina se afasta dele, expulse ele, da presença de Deus. E efetivamente, muitas vezes, Hashem se retira, da vida de muitas pessoas, justamente porque essas pessoas não criam um espaço para que Deus possa estar próxima delas. A arrogância não é uma qualidade, a arrogância não é, de forma alguma, algo que se deseje. Muitas pessoas confundem o falso carisma de artistas, atletas, políticos, que se apresentam de uma forma presunçosa e arrogante, e há quem bata palma para esse tipo de conduta, para esse falso carisma. Moshe Rabbeinu, sim, era carismático na liderança do nosso povo porque ele era um homem humilde.
E a verdadeira humildade, atenção, meus amigos, esse é o aspecto mais importante de todos. A humildade significa justamente viver com a certeza de que nós sempre devemos fazer a coisa certa, jamais recuarmos dessa decisão. Ou seja, nas nossas vidas há sempre algo em nós, o Yetzirah Tov, não o Yetzirah, que nos diz qual é o melhor caminho a seguir, qual é a melhor decisão a tomar. Para o arrogante, tudo que conta, tudo que importa é o eu. Mas para o humilde, o que importa é aquilo que está acima dele, o que importa são os valores coletivos, os interesses que vão além dos seus próprios interesses. Portanto, meus amigos, devemos superar aquelas nossas necessidades egoístas e buscarmos a raiz daquilo que nos aproxima do Criador. E essa raiz é a qualidade da humildade, meus amigos. Bye!